Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos ler, vamos terminar, né? Vamos terminar hoje o livro de Êxodo. Hoje nós vamos fazer a leitura aí do capítulo 38, 39 e 40 do livro de Êxodo. Hoje nós encerramos mais um livro da Bíblia Sagrada, é o terceiro livro que nós encerramos. Graças a Deus, né? A Bíblia contém 66 livros. E já eliminamos 3, né? E glória a Deus por isso. Conforme vai passando os dias, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos ensinando, Deus vai ministrando nossos corações. E é sempre bom a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. O importante desse plano de leitura é a constância. Quando você tá num plano de leitura, quando você assume um compromisso, né? Deus, ele vai moldando você, vai trabalhando no seu coração. E é bom que a gente é constante, né? A gente precisa ser constante, sempre tá lendo, sempre tá orando, sempre tá buscando a face de Deus. E assumir um plano de leitura anual é prazeroso, porque no começo é dificultoso, no começo não é fácil, porque a nossa carne não deseja isso, a carne não deseja essas coisas. A nossa carne não deseja Deus, né? O que deseja Deus é o Espírito, né? Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, porque fortalece o nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos? Então, hoje é o capítulo 38, 39 e o capítulo 40. Vamos encerrar hoje, vamos orar. Pai, graças te dou. Graças te dou por esse dia maravilhoso. Graças te dou, Senhor, por essa quinta-feira abençoada. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em minha vida e na vida dos ouvintes, na vida daqueles que vão assistir. Eu quero também te agradecer pelos teus feitos. Obrigado, Senhor, por nos capacitar. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por abrir, Senhor, nosso entendimento para a tua palavra. E eu lhe peço, Senhor, sê conosco, Pai. Sê conosco, que a cada leitura venha a ser especial. Que o Senhor venha liberar sabedoria. É o que eu te peço, sabedoria. Abre o entendimento, traz vida, traz luz às escrituras para nós, Senhor, em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos lá, capítulo 38 do livro de Êxodo, fala sobre, do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre o altar dos holocaustos. Aqui nós estamos vendo nesses capítulos as construções que foram feitas, né, as criações que foram feitas do tabernáculo, né, criou-se, construiu, deu forma a candelabro, que era tudo obra feita de ouro, precisava de um artífice fazer, precisava do Bezalel e do Aholiabe, que foi os homens importantes ali que o Senhor escolheu, deu espírito de sabedoria, de inteligência para esculpir. E aqui nós estamos vendo os itens que foram construídos antes da glória de Deus descer ali, se manifestar. Vamos lá, capítulo 38. E o verso 1 diz assim: usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para holocausto com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. E vestiu o altar com bronze, depois fez os utensílios do altar, baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze.
Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar, deixando da borda. Fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu de bronze. Por dentro das argolas dos 2 lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata, colocou do lado norte cortinas idênticas a essas com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento, 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Quer dizer, as estacas para firmar a tenda era tudo de bronze, irmãos. Imagine a riqueza que tinha, que os hebreus, os israelitas tinham no meio do deserto. Extraordinário. Extraordinário. Vamos lá. No versículo 21, aqui a Bíblia vai nos passar uma relação dos materiais que foram utilizados, né, para a construção do tabernáculo. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo. O santuário da aliança. O santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído. E Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Versículo 24. O povo contribuiu
com ofertas especiais de ouro, que totalizaram 1.024 quilos. 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. Uma tonelada aí de ouro, hein? A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, 3 toneladas e meia. Calculados de acordo com o ciclo do santuário, essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era uma beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima. Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna, foram necessárias 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Cada base pesava 35 quilos. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze, com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas, nas quais eram pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo. Que construção, irmãos. Que construção luxuosa e grandiosa para aquela época. No capítulo 39, nós vamos aprender um pouquinho mais, vamos ler aqui um pouquinho mais sobre a confecção das roupas utilizadas pelos sacerdotes. Verso 1. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças unidas no ombro por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel também fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou de modo que combinasse com o colete sacerdotal. Usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado, com 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel.
e trazia gravado o nome da tribo correspondente como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigranas de ouro e 2 argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam. As bordas interiores do peitoral junto ao colete fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras. E logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete, prenderam as argolas inferiores no peitoral, as argolas do colete com cordões azul, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado. Deus, ele é riquíssimo em detalhes, irmãos. Ele é riquíssimo em detalhes. E nós precisamos estar atento nos detalhes, porque muitas das vezes a gente espera grandes mover de Deus, e Deus já está movendo. É que muitas das vezes nós queremos contemplar os milagres grandes, mas Deus a todo momento está realizando a tua obra e está operando milagres, às vezes pequeno para você, às vezes até insignificante para você, mas é um grande agir de Deus. Deus, ele é detalhista e ele espera de nós o quê? A gratidão pelos detalhes. Amém? Seja grato pelos detalhes, porque Deus é contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Vamos lá. No versículo 22. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino. E as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade, gravaram nela como um selo as palavras santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E no versículo 32 ao versículo 42, Moisés vai inspecionar o trabalho, porque ele vai dividir as tarefas e vai confiar que Bezalel e Aholiabe, mais alguns homens que foram escolhidos por ter habilidades, vai confiar no serviço deles. Mas antes de consagrar ao Senhor todos os utensílios, Moisés precisava verificar se
tudo que foi feito era de acordo com a vontade de Deus. Moisés precisava ter um olhar, precisava ter uma atenção especial a cada detalhe, né? A cada detalhe. E nós precisamos ter essa atenção para os detalhes, porque muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de ser gratos a Deus nos detalhes. E aí a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Então é no pouco, é nos detalhes que Deus observa os teus filhos, se eles são gratos ou não. E a gratidão não é simplesmente um desejo, ou um sentimento, ou um estado emocional. A gratidão, ela precisa vir com atitudes. É igual ao amor. O amor precisa vir com atitudes. E Deus amou, que entregou seu filho. Então, você falar que ama uma pessoa, da boca para fora, não faz sentido. Não é o amor que vem de Deus, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se envaidece, o amor não suspeita mal. Então, assim, o amor vem junto com as ações, com as atitudes, e a gratidão também. Então, que Deus venha nos dar essa sensibilidade e essa capacidade e essa graça para nós agradecer ao Senhor pelas pequenas manifestações dele, pelos pequenos milagres que ele age, ele opera em nossas vidas todos os dias. Amém? Essa é a nossa oração. Então, no versículo 32, Moisés vai inspecionar o trabalho. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, apresentaram a Moisés o tabernáculo completo. A tenda, com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda, feitas de pele de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino. A cortina interna, que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-las. A tampa da arca, que é o lugar de expiação. A mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença. O candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportar os seus utensílios, a bacia de bronze, seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas. Todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais, sagradas de Arão, e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou todo o povo. Vocês estão de parabéns. Que a mão do Senhor venha estar sobre a vida de vocês, que a bênção do Senhor venha estar sobre a vida de cada um de vocês. Tanto o povo que ofertou, tanto o sacerdote, Bezalel e Aholiabe e mais alguns que confeccionaram a obra, conforme Deus tinha orientado. E no capítulo 40, o último capítulo do livro de Êxodo, nós vamos ler sobre... Já lemos sobre a confecção, né? E agora nós vamos ler sobre a armação da tenda. Eles armando, eles estabelecendo.
Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Deus agora começa a dar as ordens para montagem, né? A instalação do tabernáculo. E Deus começa a revelar como Ele quer que seja organizado o tabernáculo. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque a forma de organizar também vem de Deus. Não pode ser do meu jeito, não pode ser do seu jeito. Tudo tem que ser organizado conforme Deus quer, conforme Deus orientar. Vamos lá. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo. A tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los. Assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-o com as túnicas. Vista-os com as túnicas. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca, as varas para transportá-la e a cobriu com a tampa o lugar da expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo e do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro diante da cortina interna. E queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado.
Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar, acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de toda a jornada dos israelitas. Glória a Deus. A melhor parte da leitura é essa. Saber que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso era um sinal de uma aprovação, de que aquela construção pertencia ao Senhor, estava de acordo com a vontade de Deus. Se nós manter a nossa vida no centro da vontade do Senhor, Ele vai encher a nossa vida da glória dEle. A nuvem do Senhor vai cobrir as nossas vidas. A glória do Senhor vai nos encher, vai nos tomar. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor te pegue aí. Que a glória do Senhor te pegue, te molde, te transforme, lapide a sua vida e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Amém. Amanhã nós vamos estar dando início à leitura do livro de Levíticos, né? Livro de Levíticos. Estamos aí dentro do Pentateuco, né? Estamos aí lendo o Pentateuco. Então amanhã, sexta-feira, nós estaremos aí começando a ler o livro de Levítico, que fala um pouco das leis de Deus. Mas as leis de Deus não vêm antes da glória dele. Primeiro vem a glória de Deus, depois vem as leis. Por quê? Por que vem a glória primeiro? Para você entender que Ele é amor, que Ele é Pai, que Ele te ama. E aí depois vem a lei. A lei nada mais é do que uma demonstração de amor pelo Senhor. Você vai ter prazer de obedecê-lo e não vai ser um peso. As leis de Deus não podem ser um peso na tua vida. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Toda essa lei que nós vamos ler no livro de Levítico se resume em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você vai entender o que Jesus lá na frente vai dizer. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilha esse vídeo. Se inscreve aí no meu canal. Me ajuda a crescer aí no YouTube. E tamo junto aí. Pega os vídeos anteriores. Leia Gênesis. Lê Jó. Eu li Jó. Agora encerramos o livro de Êxodo. E amanhã nós vamos dar continuidade no livro de Levítico. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.